boa noite. Meu nome é Tiago, sou médico diarista da UTI cirúrgica do HCFM USP. Faço parte aí da equipe da UTI cirúrgica que vem tocando aí com vocês aí essa rotina nossa de clube de revista. E hoje nós estamos aqui para a nossa segunda edição do Journal Club, né? Tivemos a primeira que foi com Robertinha e está disponível lá para todos no YouTube, no nosso canal do YouTube. E agora a gente vai fazer essa segunda sessão com a doutora Vivian Henriques do Amaral, que é intensivista pediátrica, lá da plantonista da nossa unidade de apoio cirúrgico, da UAC, lá do HC, e para falar para a gente um pouquinho aí, para a gente fazer uma análise crítica de um artigo relativamente recente aí do New England, que comparou dobutamina com mirinone na insuficiência cardíaca. Lembrando que a ideia daqui desse Journal Club não é a gente discutir quem é melhor, se é mirinone ou dobutamina, mas sim a gente chegar lá, a gente aprender a analisar criticamente a literatura a partir de compreender os conceitos de metodologia científica e da medicina baseada em evidências. Então, boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente. Vivian, são todos seus. Boa noite, muito obrigado por aceitar o convite, Vivi. Obrigada, Thiago. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente conseguir começar. Bom, todo mundo vendo minha tela direitinho? Sim. Então, como o Thiago já falou, eu sou intensivista pediátrica e eu acho que a primeira pergunta que todo mundo fez quando a gente marcou esse jornal é por que uma intensivista pediátrica vai apresentar um artigo, principalmente um artigo sobre choque cardiogênico em adultos. O primeiro motivo é o que o Thiago disse, a ideia aqui é a gente discutir metodologia científica e tentar entender como que foi feita essa investigação e como que foi feito. Eu acho que a gente acaba aqui contando mais uma história de como os pesquisadores chegaram na conclusão que eles chegaram e a gente tem que aprender a avaliar se eles poderiam ter chegado ou não na conclusão que eles chegaram. E a segunda, que eu não sei se todo mundo sabe, a gente tem uma UTI pediátrica dentro das UTIs cirúrgicas, né? Então, a gente tem uma equipe de pediatria envolvida também nesse projeto da parte acadêmica da UAC, do Journal, e que eu estou junto com o Thiago. Então, começando, esse é um artigo que saiu agora, em 2022, e ele é um artigo que busca comparar milrinone e dobutamina no tratamento do choque cardiogênico. Então, falando um pouquinho da parte racional e do background desse artigo, né, que é o que eles vão trazer na introdução. Primeiro, para definir a doença que a gente está falando, apesar de todo mundo saber, choque cardiogênico é um baixo débito cardíaco que vai acontecer por falência da bomba cardíaca e vai levar a uma hipoperfusão tecidual. Apesar de terem muitos trabalhos sobre CAT precoce, sobre ECMO, sobre outras terapias, as drogas vasoativas ainda são um pilar do tratamento, e eu acho que principalmente em países de desenvolvimento, como a gente, né, que não tem acesso a todas essas tecnologias na porta e estão disponíveis em todos os lugares. E aí eu acabei fazendo um levantamento do que a gente tem de estudos sobre droga vasoativa em choque cardiogênico. A maioria dos estudos são estudos mais antigos, então abordam as drogas mais clássicas. Tem estudos que comparam noradrenalina com adrenalina e noradrenalina com dopa. E de dobutamina, o que a gente tem é dobutamina com uma combinação de nora e adre, dobutamina contra levozimendan, que daí é uma comparação muito... comparar laranjas com maçãs, né? E dobutamina comparado à infusão conjunta de dobutamina com dopa. Não tem nenhum estudo prévio em comparação, um estudo ensaio clínico, comparando dobutamina com milrinone, e o autor desse trabalho, ele justifica que ele escolheu essas duas drogas por serem dois inodilatadores. E aí, já na introdução, ele traz de uma forma muito clara qual que é o objetivo do trabalho. Então, ele bota, a gente quer comparar a eficácia e a segurança do milrinone e da dobutamina nos pacientes com choque cardiogênico num ensaio clínico randomizado. Então, aqui ele já conta para a gente qual vai ser o primary outcome, né, que é o desfecho principal que vai ser pesquisado nesse artigo e é o objetivo do estudo. Para a gente entender, então, a gente sempre tenta
organizar o nosso pensamento e organizar os objetivos do artigo e qual que é a estrutura que ele vai usar, tentando responder o PICOT, ou PICO. O P é a população, né? Então, qual é a população que esse artigo vai investigar? São adultos com choque cardiogênico, ele define como pacientes maiores ou iguais a 18 anos. Da parte de intervenção, e daí tanto faz aqui, porque não é um tratamento contra um placebo, então uma intervenção é o milrinone, e eles vão usar de doses bem baixinhas, de 0,125 micrograma quilo minuto. Eles vão fazer saltos categóricos, que eu vou mostrar para vocês, então até uma categoria que eles colocam que é maior do que 0,5 micrograma quilo minuto. E aí a comparação, que nos estudos com placebo é o grupo controle, né? Mas aqui a gente não tem um grupo controle, então a gente tem um grupo de comparação, que é a dobutamina, que começa com uma dose de 2,5 micrograma quilo minuto, e eles vão crescendo até doses maiores do que 10 micrograma quilo minuto. O desfecho, mais uma vez, a gente pegou um estudo que tem um desfecho composto, a gente já comentou um pouquinho sobre desfechos compostos no primeiro journal, mas acabou que esse também é um desfecho composto, mas diferente daquele trabalho do primeiro journal, aqui é um desfecho que é muito fácil de entender. Eles pegaram, dentre os pacientes que estavam incluídos naquele grupo, quem que teve algum dos desfechos desfavoráveis que eles vão dizer. Então, eles classificam como desfechos desfavoráveis você morrer, você ter uma parada que foi ressuscitada, você ter sido indicado, né, e ter sido submetido a um transplante cardíaco ou ter ido para um suporte circulatório mecânico, que aí pode ser ECMO, pode ser Berlin Heart, pode ser os outros dispositivos, ter um infarto agudo do miocárdio, ter um AIT ou um AVC, e isso tinha que ser diagnosticado por um neurologista, e ficar dependente de terapia de substituição renal. Então, eles fizeram uma soma simples, assim, todos os pacientes de cada grupo que tiveram algum desses desfechos. E o T é o tempo que o trabalho vai investigar essas pessoas. Então, nesse trabalho, o tempo acabava quando acabava a hospitalização índice. Então, era só na internação, não tinha follow-up de 6 meses, 1 ano, nada disso. Falando um pouquinho sobre as drogas, só para a gente lembrar da farmacologia lá atrás. Então, a gente está comparando dobutamina com milrinone. Dobutamina, o mecanismo de ação, ela é principalmente uma beta-1 agonista, mas com efeitos menores como beta-2 e alfa-1. De fato, o efeito beta-1 é muito superior, então o que você tem de resultado é que o paciente vai ter um inotropismo e vasodilatação periférica, apesar de ter um pouco de alfa, mas você acaba tendo vasodilatação. O início de ação é de 1 a 10 minutos, começa a agir bem rápido, meia-vida bem curta. Dose habitual, tem relato na literatura até 40, mas no geral de 2,5 a 20 micrograma quilo minuto. E os efeitos colaterais principais são taquicardia, arritmia e hipertensão. Por outro lado, o milrinone é um inibidor da fosfodiesterase 3. Ele vai acabar fazendo, então, fosfodiesterase, MP cíclico, vai acabar tendo como efeito inotropismo. Então, os dois são inotrópicos, né? O milrinone tem uma outra vantagem que ele faz lusitropismo, então melhora o relaxamento cardíaco. Faz um pouco de cronotropismo também, que a dobuta também vai fazer. Também faz vasodilatação, e aí é uma vasodilatação não seletiva. O início de ação também curto, 5 a 15 minutos, mas uma meia-vida bem mais longa, então de 2 a 2,5 horas. A dose que ele coloca no estudo é de... Na verdade, eles classificam nas categorias, né, mas eles relatam doses habituais de 0,375 a 0,75 micrograma quilo minuto. Na pediatria, a gente tem o hábito de ir até 1. E de efeitos colaterais também arritmias e sinais de baixo débito, na verdade, de hipoperfusão orgânica por vasodilatação periférica e redução de pré-carga. Então, esses são nossos competidores do dia. A primeira dúvida quando a gente tem um estudo comparando duas drogas é por que você faz um estudo de superioridade e não um estudo de não inferioridade. Então, essa figura aqui é uma figura bem didática. Um estudo, uma droga, né, uma intervenção, a gente coloca como 0, e na prática você tem que colocar essa intervenção que está aqui no 0 como a intervenção que é o habitual de ser feito. Então, é o tratamento vigente na maioria dos serviços, né? Então, o que é o standard care para essa doença? E aí você vai comparar com um outro tratamento que você está tentando instituir. Então, se você está fazendo um estudo de superioridade, você quer que o efeito do meu tratamento novo seja igual
ou melhor do que o efeito do standard care. Quando a gente está falando de não inferioridade, a gente coloca o que a gente chama de margem de não inferioridade, que é o quanto eu aceito perder de efeito sem que isso tenha significado clínico. Então, quando eu faço um estudo de não inferioridade, mesmo que uma droga seja um pouquinho pior que a outra, a gente considera que se ela está na margem de não inferioridade, ela não faz diferença clínica. Na vida do paciente, isso não vai fazer tanta diferença. Então, qual é o pensamento de quando eu vou fazer um estudo de não inferioridade? Que eu até botei aqui a definição. Um produto pode ser não inferior em relação ao outro, quanto à sua eficácia, né? Então, aqui, quando eu estou comparando eficácia, ele pode ser não inferior, mas eu posso ter outras vantagens. Então, por exemplo, a via de administração pode ser melhor, o preço, o custo, né, pode ser melhor, que é o que a gente falou muito no último journal, de não fazer sentido eu fazer um estudo de não inferioridade para um tratamento novo que seja muito mais caro do que o vigente. Tolerância, capacidade de características, né, farmacêuticas e etc. E aí, nesse estudo aqui, o que eu acho que foi o pensamento são drogas com efeitos fisiológicos um pouco diferentes. Então, o milrinone, ele tem mais uso com pacientes com deficiência de coração direito, né, de falência de bomba de coração direito, e acaba que na prática clínica, os médicos definem entre uma e outra muito pelas características fisiológicas de cada uma. Então, se eu tenho um coração direito ruim, eu vou tender a fazer milrinone, se eu acho que eu tenho hipertensão pulmonar, eu vou tender a usar milrinone. E aí, se você faz um estudo de não inferioridade nesse caso, as pessoas vão continuar fazendo de acordo com o que elas acham da fisiopatologia. Então, acho que o objetivo aqui era mostrar que realmente um era superior ao outro para conseguir mudar a prática. Porque se eu mostro que os dois são iguais, eu não mudaria a prática clínica aqui. E acho que por isso que os autores, apesar de estudos de superioridade serem muito mais populares, mas eu acho que o pensamento, além disso, é que eu tenho drogas que já são usadas como equivalência, mas que a definição entre uma e outra é clínica. Então, que se eu não provo que uma é muito melhor que a outra, não vou mudar nada na vida das pessoas. Então, a gente está falando aqui de um estudo de superioridade. Falando um pouco da metodologia, então, no Journal Club, o ideal seria que a gente começasse pela metodologia, né, que é o nosso objetivo aqui, analisar a metodologia, mas acho que vale a pena a gente dar uma conceituada primeiro. Mas esse estudo, então, a gente vai definir como um estudo unicêntrico, então foi só um centro, ele é randomizado, eles chamam o estudo de duplo cego, mas, na verdade, quando eles vão descrever, eles descrevem um triplo cego, então o paciente não sabe o grupo que está alocado, os médicos que estão tratando esse paciente também não sabem, e os estatísticos que analisam os desfechos também não sabem. Então, eu poderia classificar como um triplo cego, eles colocam como um duplo cego. E é um estudo paralelo, tem dois grupos que vão correr paralelamente, que vão ser comparados um com o outro. O estudo aconteceu de 2017 a 2020, mas eles não relatam as estratégias de recrutamento, porque recrutamento e randomização são diferentes, né? Então, o recrutamento, se o pesquisador não relata como ele recrutou, eu vou considerar que é um recrutamento por conveniência. Os pacientes que chegaram nesse centro foram recrutados. Pode ser que tenha chegado um paciente que chegou muito grave e aí as pessoas olharam e falaram, eu não vou recrutar esse? Pode ser. Então, eu botei esse pontinho de exclamação em tudo que pode trazer viés para o meu estudo, e recrutamento por conveniência, amostragem por conveniência é um ponto de possível viés. Os critérios de inclusão, então, pacientes maiores ou iguais a 18 anos, internados na unidade de terapia intensiva cardíaca e com uma das seguintes indicações para terapia inotrópica. E aí isso eles tiraram de um consenso de cateterismo. Então, é diagnóstico de choque cardiogênico associado a uma PA sistólica menor que 90 com disfunção de órgão-alvo, ou evidência clínica de congestão sistêmica ou pulmonar, apesar do uso de vasodilatador e diurético, ou síndrome coronariana aguda complicada por choque cardiogênico com redução de índice cardíaco, necessidade clínica de aumentar o débito cardíaco em vigência de uma necessidade de droga vasoativa, e avaliação da equipe assistente da necessidade de terapia inotrópica para choque cardiogênico em evolução, mas ainda sem hipoperfusão. Então, eu acho que é um choque cardiogênico, ainda não está descompensado, mas a equipe médica que está acompanhando esse paciente indica um suporte de droga vasoativa, daí ele vai entrar para o estudo. Falando de critérios de exclusão, então foram excluídos os pacientes que tinham tido uma parada extra-hospitalar, porque isso piora muito o desfecho, né? Gestantes,
pacientes que usaram milrinone ou dobuta antes da randomização, se o médico assistente acreditava que o paciente não é elegível para o estudo, e aí esse aqui é um grande possível viés de seleção, se o paciente estava participando de outro ensaio clínico ou se você não conseguia obter o consentimento informado. Depois, para randomizar, eles alocaram, foi uma randomização simples, 1 para 1, que isso significa? No final do meu estudo, eu vou ter a mesma quantidade de paciente em cada um dos grupos, e não foi uma randomização feita em bloco. Então, um grande risco aqui, por que eu coloquei esse pontinho de exclamação? Se eu tenho que interromper o estudo antes, pode ser que meus grupos fiquem desbalanceados, porque eu só vou atingir o meu 1 para 1 lá no final do estudo. Eles fizeram uma randomização estratificada e foi estratificada por qual ventrículo era o ventrículo que estava em falência. Se era só o esquerdo, se era o direito ou se eram os dois. Então, era um programa de computador, né, que randomizava. Esse programa de computador gerava um envelope, esse envelope era lacrado, e esse envelope lacrado era entregue à enfermeira que ia preparar a droga. E aqui é um grande ponto de exclamação, porque, idealmente, a equipe do serviço que está pesquisando, né, que está conduzindo o estudo, não deve ser a mesma equipe que prepara as coisas, porque você tem o risco de quebrar o cegamento. Então, a mesma enfermeira que está trabalhando com o médico que está atendendo o paciente, que é uma pessoa que deveria estar cega para o grupo, ela sabe. E aí você passa a ter que confiar nessas duas pessoas não se conversarem, né? Então, idealmente, você tem que fazer os envelopes ou as bolsas ou as bags de um outro local. E aqui eles fizeram tudo no mesmo lugar. E aí as bags e as bombas iam sem identificação. E aí isso aqui é um clássico de estudos de droga vasoativa, é muito parecido com um estudo super famoso da pediatria que foi feito aqui em São Paulo, lá no HU, que era exatamente o mesmo modelo, assim. Então, você ligava a droga no estágio 1, e você não sabia qual droga que você estava ligando. Se você tivesse no grupo da dobutamina, era 2,5 micrograma quilo minuto. Se você tivesse no grupo do milrinone, era 0,125 micrograma quilo minuto. Se o médico achou que precisa de mais, ele passa para o estágio 2. E aí da dobuta vai para 5, do milrinone vai para 0,25. Se ele acha que ainda precisa, vai para o estágio 3 e assim sucessivamente. Então, 3, 7,5, 0,3 de milrinone, aí o 4, 10 de dobuta e meio de milrinone. Aqui é o 5, né, saiu errado, é mais de 10 de dobuta ou mais de 5 de milrinone. Se a qualquer momento o médico achasse que o paciente estava correndo risco de vida, que não estava segura aquela droga, se achasse que o paciente estava tendo alguma intercorrência relacionada à droga, ele podia... Eles rompiam o cegamento, né? Então, revelavam em qual grupo o paciente estava, e aí o médico ia prescrever o inotrópico que ele quisesse, a droga que ele quisesse, e aí passava a ser um open label. Então, todo mundo sabe o que o paciente está recebendo. E aí, deixa eu passar aqui. Então, o desfecho primário é o que a gente já falou. Então, é esse composite outcome que, nesse caso, ficou claro, mas que tem todos os prós e contras de desfecho composto. Então, o pró é que você aumenta o seu poder, né? Porque qualquer coisa dessa vai contar um ponto, eu não preciso esperar o paciente morrer para considerar que é um desfecho de interesse. Por outro lado, eu coloco no mesmo cesto coisas que têm pesos diferentes na vida do paciente. Então, o paciente que morre conta com o mesmo peso que o paciente que teve um AIT, por exemplo, um ataque isquêmico transitório. Mas será que a significância clínica de um óbito de um AIT é a mesma? Não, mas você coloca todos eles no composite outcome. Então, o que eles fizeram para tentar compensar um pouco isso? O desfecho secundário são exatamente cada um desses. Então, você coloca esse desfecho primário composto, mas depois você analisa cada um dos eventos. Então, o primário, né, é o óbito, a PCR que eu já falei, o transplante cardíaco ou suporte circulatório mecânico, o IAM, o AIT ou AVC e terapia de substituição renal. No começo, eles tinham colocado também tempo de permanência na UTI, você ficar mais do que 7 dias na UTI. E aí, eles fizeram uma análise de sensibilidade bem no começo do estudo e viram que isso não fazia diferença e que os pacientes ficavam muito mais do que 7 dias, então meio que todo mundo ia contar esse mais de 7 dias e eles decidiram tirar. E aí, falando um pouquinho de análise estatística. Então, o cálculo amostral, como que eles fizeram?
tinha um estudo anterior, que é um estudo de 2019, que tinha uma prevalência desses desfechos do desfecho primário no grupo da dobutamina de 55%. Então, o que eles pensaram? Então, se 55% das pessoas que recebem dobutamina para choque cardiogênico tem algum daqueles eventos que eu coloquei, milrinone eu acho que é muito melhor, então milrinone vai diminuir 20% nisso. E aí eles calcularam o N necessário para detectar uma redução de 20% do desfecho primário no grupo do milrinone. 20% de redução de mortalidade é muita coisa. Então, eles calculam assim, colocam um poder de 80% para detectar essa diferença e uma significância de 95%, ou seja, eu tolero que 5% dos desfechos tenham acontecido ao acaso. Eles vão analisar os dados como um intention to treat, ou seja, todo mundo que foi randomizado para o grupo do milrinone vai ser considerado que recebeu milrinone, todo mundo que foi randomizado para o grupo da dobuta vai ser considerado que recebeu dobuta, mesmo que lá na minha escadinha o médico tenha decidido abrir o cegamento, descobrir qual é o dado e trocar a droga vasoativa. Então, se eu fui randomizado, independente do que acontece dali para frente, eu vou ser analisado no meu final, assim, no meu cálculo final. A outra possibilidade que a gente tem para análise é a análise per protocol, que é eu excluir todo mundo que saiu do protocolo ou que desviou de alguma forma do protocolo, mas aí eu paro de analisar o mundo real, eu começo a analisar só os pacientes em que tudo foi feito muito certinho. Então, intention to treat, apesar de ser difícil de entender, faz com que o trabalho seja mais próximo da vida real. E aí a análise estatística foi feita de várias formas. Então, só para o desfecho primário, a gente não vai discutir a análise estatística do desfecho secundário, só para o desfecho primário eles fizeram 5 análises. Então, a primeira coisa foi aquela análise de sensibilidade antes, que aí eles viram que o tempo de UTI não estava fazendo diferença nenhuma, que era um dado que ia mais confundir do que ajudar, então eles tiraram. Depois disso, eles fazem análise estatística mesmo, que é a diferença entre os grupos. Então, sim ou não dos desfechos dos eventos, todos daquele do desfecho do composite outcome, né? Então, se é sim ou não e é categórico, eles fizeram um Q quadrado. Então, eles fazem a diferença entre grupos pelo Q quadrado. Algumas variáveis que eles colocam no secundário, depois eles fazem a nova, mas não cabe aqui. Depois disso, além da diferença entre os grupos, eles tentaram ver quanto tempo eu demoro para chegar nesse evento. Então, eles fizeram uma análise de sensibilidade, uma survival análise, uma análise de sobrevivência, que chama survival análise, mas a gente pode fazer para qualquer evento. Então, eles fizeram essa survival análise e aí fizeram aquela curva de Kaplan-Meier, vou mostrar para vocês. Depois que eles fizeram isso, eles fizeram mais 2 análises. Uma é ajustando para as características de base, porque daí eles consideraram que talvez alguns pacientes fossem muito mais graves que o outro e isso fosse um fator de confusão. Então, eles fizeram um ajuste e reanalisaram os dados, ajustando para ventilação mecânica no começo do estudo, né? Paciente que foi randomizado já em ventilação mecânica, paciente que já tinha tido um infarto prévio, que já tinha feito um CAT prévio, ou que já estava em uso de droga vasoativa quando foi randomizado, que não fosse milrinone ou dobuta. E depois eles também fizeram por subgrupos, porque eles acharam que esses subgrupos poderiam ter alguma influência no desfecho. Então, eles fizeram por subgrupo para sexo, idade, para o ventrículo que foi afetado, esquerdo e direito, os dois, de acordo com a disfunção renal prévia e o uso de vasopressores antes do inotrópico. Então, eles conseguiram recrutar 319 pacientes, descartaram 127, a maioria porque já tinha recebido inotrópico, mas alguns porque o médico achou que não ia ser bom para o estudo. E aí, randomizaram 192, 96 para cada grupo. Uma coisa que aqui, como a gente está falando de milrinone e dobuta, a gente precisa prestar bastante atenção, é que a imensa maioria era disfunção de ventrículo esquerdo. Então, não sei qual a validade desse estudo para a gente avaliar, para a gente adequar, né, para a gente extrapolar para pacientes com disfunção de ventrículo direito. Tabela 1, que vai mostrar as características dos participantes, né? Aqui eles fazem de um jeito que é o que a gente recomenda, que é não colocar P na tabela 1, porque que não é uma análise de estatística, a gente só quer ver características, e a gente compara números absolutos. Então, os números absolutos são muito parecidos, a única coisa que chama atenção é que no grupo do milrinone, muito mais gente já tinha infartado antes, e muito mais gente já tinha passado por CAT antes, então talvez esses pacientes fossem um pouco mais graves.
E o tempo de chegada na UTI até a randomização é um tempo muito variável, né? Então, 23, mais ou menos 92 horas, então bem variável, e o outro 17, mais ou menos 50 horas. Mas, de resto, as características dos pacientes são muito parecidas. E aí, quando eles vão analisar o desfecho primário, nada, não acharam nada. Então, primeiro fizeram aquela análise de sensibilidade inicial, não viram diferença. Aí fizeram as análises principais, não viram diferença. Depois, quando dividiu por subgrupo, também não viram diferença. Quando fizeram ajustado por característica de base, também não viram diferença. E fica muito fácil da gente ver nos gráficos. Então, aqui a tabela de desfecho, né? Eles vão separar primeiro o desfecho primário, eles fazem risco relativo para tudo. Então, o risco relativo de 0,90, mas que cruza o intervalo de confiança, cruza bastante a linha, né? O 1. E aí, para os desfechos secundários, então, eu circulei aqui os desfechos secundários, que na verdade são as partes do desfecho primário que eles vão analisar individualmente. Nada faz diferença. Então, todos a gente tem resultados de diferença não significativa entre os grupos. E aí eles fazem um forest plot para ficar mais visível, aqui dividindo por subgrupos. Então, homens e mulheres maiores de 75 anos ou menores, ventrículo esquerdo ou os dois, ventrículo direito, e aí ventrículo direito, como a gente tem um N muito pequeno, o intervalo de confiança fica gigantesco. As causas, né, da disfunção do ventrículo esquerdo, a gravidade, doença renal e uso de vasopressores. E em nenhum das análises eles conseguem achar uma diferença significativa. Daí eles vão partir para a survival analysis. Então, aqui tem duas curvas de Kaplan-Meier, e além de fazer as curvas de Kaplan-Meier, eles ainda calculam para ver se a diferença é significativa, e não é. Parece que em algum momento, assim, se a gente olha de um olhar bem leigo, né, lá para o final o Milrinone vai ficar superior, mas na verdade isso não é uma diferença importante, assim, não é uma diferença com significância estatística. Então, pode ser que seja só ao acaso. E fora que isso já é muito tardio, é depois de 20 dias do começo do choque, então acho que não tem muita validade clínica, além de não ter validade estatística, né? Então, o desfecho primário, que é você ter qualquer um daqueles eventos que a gente listou, e aí quando você coloca só óbito, aí também não faz diferença. Para tentar melhorar a sensibilidade estatística, eles ainda fazem o que a gente chama de surrogate outcomes, que é você pegar marcadores laboratoriais ou outras variáveis não clínicas para substituir as variáveis clínicas que eu tenho, porque ver infarto ou não infarto são eventos muito raros, né? Mas se eu consigo ver diferença de troponina, por exemplo, talvez eu esteja indicando uma tendência a infarto, um exemplo bem básico, assim, mas eu consigo ver uma diferença muito pequenininha. Então, eles pegaram vários surrogate outcomes para tentar achar alguma coisa. É claro que aqui a gente eu falo tentar achar, mas isso foi tudo descrito no protocolo inicial. Então a gente não considera aqui que eles estão manipulando dados, torturando os dados para conseguir o desfecho que eles queriam, porque estava tudo planejado já antes. Mas mesmo quando a gente coloca essas variáveis que são variáveis muito sensíveis, então é o índice de uso de droga vasoativa, débito urinário, lactato é super sensível, e creatinina, você não vê grandes diferenças. Então, para encerrar, com chave de ouro mesmo. E aí, o que o autor chega à conclusão? Não tem vantagem significativa do milrinone sobre a do buta em relação aos desfechos primários e secundários, não tem diferenças significativas nas variáveis de segurança ou nos marcadores laboratoriais de ressuscitação, e os dois grupos tiveram desfechos clínicos adversos numa porcentagem bem alta. Eles colocam limitações que são limitações muito importantes mesmo, assim, eles assumem limitações muito importantes. A primeira é que era tudo baseado no julgamento do médico, então, se o médico não soube titular a droga vasoativa, ou se o médico exagerou ou atrasou, enfim, isso pode ser um limitante, pode ter atrapalhado a performance das drogas. A outra coisa é que é um estudo unicêntrico, então você cai muito na dependência dos protocolos daquele serviço, ou das práticas clínicas e da cultura daquele serviço. E eu acho que a limitação que é mais importante é
que eles botaram uma expectativa de uma diferença entre grupos muito grandes. Eles esperaram que o milrinone ia diminuir 20% a mortalidade dos pacientes, que foi um chute muito alto. Então, quando eles calculam o N, não acho que um N maior mudaria o resultado, mas eles têm um intervalo de confiança muito largo, porque o poder estatístico do estudo ficou pequeno. Mas, assim, se você não... Com todas as outras análises que eles fazem e com surrogate outcomes, parece muito que realmente não ia mudar o desfecho, mesmo aumentando o meu N. E é isso. Aqui é a foto da nossa UTI pediátrica, quem quiser fazer uma visita, conhecer a gente. E o meu e-mail, se alguém quiser o trabalho, se alguém... Acho que o trabalho a gente mandou, né? Mas se alguém quiser aula, se alguém quiser artigos de metodologia científica, fiquem à vontade. Muito bem. Obrigado, Vivi. E agora eu vou abrir para perguntas aí. Eu não consegui parar para ler o artigo nesse tempo, Vivi, mas eu já tinha feito a pergunta que foi respondida depois no final, que são os degraus, né, de como a equipe titulava a droga vasoativa. Mas aí eu vou te deixar aberto aqui para o pessoal perguntar. E aí, pessoal, dúvidas, questões? Para a gente provocar a conversa com Vivian. Ana Paula. Boa noite. Oi, tem Ana e tem Ricardo. Vai lá, Ana, depois eu deixo o Ricardo. Bom, queria falar parabéns para a Vivi. Estatística para mim é uma coisa muito difícil e ela trouxe na aula de uma forma que, nossa, parece que eu entendi tudo, sabe? Queria ter ela do meu lado para ler todos os artigos. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você faz um estudo com aquela questão de superioridade ou não inferioridade, para você desenhar o método, a diferença é no desenho do método estatístico que você vai usar? É isso que eu queria saber. Assim, o que vai mudar se você decidir fazer um estudo de não inferioridade na metodologia do trabalho? O que muda é o cálculo amostral, principalmente, mas a metodologia é diferente. Então, ao invés de você... Porque você tem que considerar uma margem de não inferioridade. E aí isso você tem que extrapolar de outros serviços e tem que definir a margem que você aceita. E isso vai fazer muita diferença, porque na hora de fazer o cálculo amostral, você vai ter que usar a margem de não inferioridade que você escolheu. Beleza. Ricardo? Ok. Boa noite, doutora. Uma pergunta sobre estatística. Como é a leitura da curva de Kaplan-Meier? Porque na sua apresentação você disse que o achado não era clinicamente relevante. Então, como é a leitura primeiro da curva de Kaplan-Meier e quando considero que um achado é clinicamente relevante? Eu vou compartilhar aqui só um minutinho. Além deles colocarem a curva visualmente para a gente entender, então, como que a gente faz a curva de Kaplan-Meier? Eu tenho 100% dos pacientes aqui, né? E aí, para cada dia, eu vou calculando quem teve aquele desfecho que eu tô pesquisando na Survival Analysis. A Survival Analysis, ela foi criada para a gente fazer sobrevivência mesmo. Então, da Survival Analysis clássica, que eu estou vendo sobrevivência, cada vez que um paciente morre, eu vou mudar a quantidade de pacientes que estão em risco de ter o desfecho no outro dia. Assim, eu vou fazendo uma conta dia por dia. Não é só em número absoluto de pacientes que eu tenho em cada estudo. É nos pacientes que estão em risco de ter aquele desfecho. Mas, além disso, aqui, eles fazem os cálculos amostrais. Então, tá vendo que aqui tem a hazard ratio, e aí a hazard ratio foi de 0,91, mas o intervalo de confiança é de 0,61 a 1,34. Então, isso é não significativo. Você consegue construir a curva e depois você consegue fazer os cálculos estatísticos em cima da curva. Não sei se o Thiago quer complementar.
Não, eu acho que é isso. Acho que você conseguiu colocar bem. E assim, a leitura dessa curva aí, Ricardo, assim, é porque você, Vivi até falou isso durante a apresentação, né? Que lá na frente fica parecendo que volta lá na imagem, Vivi, da Deixa eu Kaplan-Meier. só mostrar que aqui eu Ah, já tá. tinha falado um pouco que quando eles vão fazer a análise do tempo até o desfecho do evento, que é a curva, a survival analysis, depois eles vão fazer um log rank testing para fazer essa proportional hazard ratio, assim. Então eles fazem a curva e depois eles testam para ver se tem diferença significativa entre as curvas. Deixa eu voltar aqui. Isso, só entrando então no que o Ricardo perguntou aí, é que assim, quando a gente fica até pensando, será que a tendência seria, né? Muitas vezes o pessoal às vezes tenta concluir que talvez a tendência da droga, se você tivesse um N maior, por exemplo, ela poderia tender a ser melhor do que a dobutamina. O Mironano poderia ser melhor que a dobutamina. Mas não, e a gente não consegue afirmar isso por esse estudo aqui, porque primeiro que assim, acho que Vivian foi muito feliz que a principal crítica a esse estudo foi o otimismo, né? O otimismo de achar que o Mirinone seria, assim, você conseguiria detectar uma diferença de 20% naquele desfecho composto diante de uma droga que, assim, que na prática clínica a gente não nota muita diferença entre as duas, né? Então, assim, eu queria até entender melhor de onde é que eles partem com essa hipótese de que a Mirinone seria tão melhor assim do que a dobuta para a gente conseguir encontrar alguma diferença com N pequeno. Porque, assim, a Ana Paula fez uma pergunta muito legal, que é em relação a essa questão da curva não, da margem de não inferioridade, né, que Vivi deu uma explicada boa antes ali, mas, assim, quando a gente faz um estudo de superioridade, e ainda mais para você conseguir mostrar que é superior, e com esse tamanho de efeito, um tamanho de efeito de 20% de eficácia de superioridade em torno daquele desfecho composto completo, acredito eu que precisaria de um número muito maior de pacientes para conseguir detectar essa diferença, ou para tentar detectar. É que eu acho que o N ficou pequeno porque eles acharam que ia ser uma diferença grande, entendeu? Entendi. Eles poderiam subir o N, mas aí eles iam conseguir detectar uma diferença menor, se ela existir. Se ela existir. Eles colocaram uma diferença de 20%, e aí com isso o N deu pequeno mesmo, porque se a diferença fosse de 20%, seria óbvio, né? Seria óbvio com 100 e poucos pacientes, 180 e poucos pacientes que eles tiveram. Mas essa diferença, se ela existir, ela é bem menor que isso. Bem menor que isso. E eu Por acho isso que eu fiquei é um curioso pouco desse que... estudo base, Vivi. Eu fiquei curioso do estudo base. Então, vocês vou vão atrás ver desse estudo quando a base gente lá. quando a gente for discutir, acho que vocês vão começar a perceber que a gente sempre vai bater bastante em cálculo amostral, que é a coisa mais difícil de fazer, porque se você erra o cálculo amostral e se você erra as variáveis que você usa para estimar, seu cálculo amostral sai muito furado. Mas aqui, acho que a gente tem que pensar também com duas luzes, assim. Primeiro é a luz da estatística. Então, beleza, aqui dos 20 dias para frente, visualmente parece que tem uma diferença, mas estatisticamente não tem. Mas clinicamente, na luz da diferença clínica, putz, 20 dias o cara com choque cardiogênico, droga vasoativa, será que lá na frente tem tanta diferença assim? Então a gente precisa pensar na significância estatística e na significância clínica também, né? Não, inclusive, assim, se você for ver, se a gente tivesse em torno de 5% talvez daquele desfecho composto, uma diferença de 5% naquele desfecho composto, que é um desfecho composto muito grande. E assim, eu também não consegui entender porque que eles colocaram ataque isquêmico transitório dentro daquele desfecho composto. Vários outros ali fazem muito sentido de estar dentro, mas eu não consegui entender a questão do AIT. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que se a gente tivesse em torno de 5% de diferença naquele desfecho composto, talvez já fosse clinicamente significante. Mas a gente detectar uma diferença pequena na estatística, mesmo que a gente detectasse, na clínica, como você colocou, a princípio ela não parece relevante. Eu acho que esse estudo ele mostra para a gente aí, assim, também acho que uma dificuldade, que foi um estudo unicêntrico, né, Vivian? Então, assim, foi um estudo unicêntrico, é um estudo em que a amostragem, como o Vivian falou, e isso é importante que a gente entenda, que estudos unicêntricos eles estão muito sujeitos a vieses. E boa parte já só por ser unicêntrico. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que entender. Né? Isso aí aconteceu com um estudo em relação a ARDS, por exemplo, a questão da
da titulação de PIP, recrutamento alveolar na AD. Isso aconteceu com estudos em relação à droga vasoativa. Todo estudo unicêntrico ele já começa com um possível viés, que é o viés de performance daquele serviço que a gente está analisando. Um outro viés que Vivian colocou já no início é o viés da questão de que ele não falou como foi o recrutamento. Então, assim, a gente está entendendo que todo paciente que entrou lá acabou sendo recrutado. Isso é o convenience sample, que a gente chama, uma amostra de conveniência, né, que Vivian colocou no início. E isso também já faz parte de possíveis vieses, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que sempre ficar de olho assim. A gente não consegue provar um conceito, muitas vezes, com um estudo unicêntrico, porque esse estudo precisa ser replicado em outros centros para que a gente consiga ampliar a capacidade de dizer que aquele estudo, de fato, mostrou a verdade. Vivi. E acho que uma coisa que os centros podem fazer para ficar menos pior esse viés da amostra de conveniência é colocar pacientes consecutivos, e ele não coloca em nenhum momento que são pacientes consecutivos. Então, nesse meio do caminho, eles podem ter deixado passar vários pacientes porque eles acharam que não ia ser bom para o estudo. É claro que isso acontece antes da randomização, né? Então, eles não estão favorecendo nenhum grupo, mas eles podem, por exemplo, esse paciente aqui não está tão grave, então não vou colocar. Ou, ao contrário, esse paciente aqui está muito grave, o grupo que ele for, ele vai piorar o grupo, então não vou colocar. O jeito de resolver isso, apesar de você estar num estudo unicêntrico, é que obrigatoriamente o paciente tem que ser consecutivo. Todo paciente que chegar, eu vou abordar para tentar pegar o termo. E aqui eles não falam em nenhum momento que eles fizeram isso. Eles falam que foram pacientes que chegaram lá. Se foram todos, se foi 10%. Exato. E a randomização em bloco que tu falou lá na frente, Vivi, ajuda para isso, né? Quando a gente faz aquela randomização em bloco, ela vai dar uma ajudada com isso também, que você vai fazendo blocos e esses blocos aleatórios vão sendo randomizados. Uma coisa também, Vivian, que você chamou a atenção no início, sobre a tabela 1. De fato, ela não estava muito equilibrada, não, né? Assim, eu achei bem equilibrada. Você achou ruim? Não, ali, principalmente lá no... A única coisa que faz diferença é que... Não, mas assim, o tempo de admissão para randomização, assim, ele está falando aqui em horas, a gente teve uma diferença bem razoável, achei, em torno de 6 horas aí de admissão. O que eu achei que mais ou menos 92 horas é nada, né? Tipo, mais ou menos 92 horas pode ser qualquer época que o paciente não assim. Mais ou menos, mas eu achei que assim, 6 horas aí também para essa randomização, e os passivos você teve de fato um pouco mais, porque você teve um N muito pequeno, né? Então, se você for ver, você teve ali, para paciente que já teve infarto prévio, o paciente que já foi para um CAT, você teve ali, sei lá, 30% a mais, entendeu? Então, assim, eu achei que por essas comorbidades, acabou também não ficando tão equilibrado. Mas, assim, isso também são coisas que não necessariamente comprometem, né? O que acabou comprometendo foi o resto aí, que já foi avaliado. Dúvidas, pessoal? Alguma outra dúvida, pergunta? Não tem dúvida besta, tá? Não existe dúvida boba. Dúvida boba é aquela que a gente não tira. É isso aí? Bueno, então é o seguinte, pessoal, a nossa reunião ela vai ficar gravada a gente vai editar, vai deixar gravada lá no canal do YouTube lá da UTI Cirúrgica, e no mês que vem, primeira quarta-feira do mês, devemos estar aí fazendo mais uma atividade aí, mais um Journal Tiago apresentando artigo. Vou me lascar aí para poder manter o nível de Roberto e Vivian na próxima edição, tá bom? Boa noite, então, pessoal. Tudo de bom para vocês. E a gente vai se encontrando por aí. Até a próxima.